É bola na rede e sair pro abraço, só que não pro time do Santos, nem pro time do Amazonas. No complemento da rodada, a equipe do Santos perdeu, sabe pra quê? Pro Botafogo de Ribeirão Preto no Estádio do Café, em Londrina. E a equipe do Amazonas perdeu também pro Operário, o fantasma do Paraná. Bom, o líder da Série B é o Goiás. A gente ainda tem jogos nesta terça-feira. Vou falar aqui dos resultados, classificação, próximos jogos. Dá uma geral na Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Santos caiu para a terceira colocação da Bezona. E essa Série B tá aprontando, hein? Alguns jogos interessantes, né? O Operário Fantasma venceu a equipe do Amazonas, né? E, assim, o time do Santos decepcionou, tá? A verdade é essa. Mas a Série B tem altos e baixos. E o Goiás, o Esmeraldino, no Planalto Central, o novo líder. E o América Mineiro ainda joga, hein, galera? Lembrando que o América Mineiro ainda joga nessa rodada. A gente tem mais 2 jogos no complemento da rodada. O Mirassol, inclusive, há a possibilidade do Mirassol entrar. Deixa eu ver se ele entra. Não entra na zona de classificação, porque ele tem 11 pontos. Se vencer, vai a 14. E hoje o América já tem 15 pontos e está na 4ª colocação. O América ainda joga e se o América vencer o seu jogo, o América joga, né, fora contra o Paysandu, contra o Papão. Se o América vencer, toma o lugar do Goiás e assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Esses 2 jogos de complemento, justamente nesta terça-feira, né? O Mirassol joga em casa contra o Guarani e o Papão, o time do Paysandu, joga contra o América Mineiro, contra o Coelho. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, os resultados até ajudaram o esporte. O esporte continua na 6ª colocação, mesmo com jogo a menos, tá? A verdade é essa. E a torcida do esporte na expectativa de que o time possa voltar a vencer, porque já são 3 jogos e 3 derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. O esporte que vinha com 4 jogos e 4 vitórias. Esse QR Code é da nossa Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Isso, aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para esse QR Code. Entre, se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente, dessa moral, e começa a profetizar com apenas R$1, tá? Apenas R$1 você já profetiza à vontade. E aí você vai se divertir no site www.betnacional.com. As melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, a Bet do Galvão Bueno, Bet Nacional, a Bet do Brasil. Aposte com responsabilidade. Uma geral aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, nessa 8ª rodada da competição, já para a gente dar uma geral e ver como está o seu time na Série B. Como é que está seu time na Série B, na Bezona? Vamos lá? Bom, os jogos, começou a rodada número 8 na sexta-feira. Ceará 1, Curitiba 0, Goiás 3, Sport 0. Aí no sábado a gente teve Brusque 0, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 4, CRB 2, Chapecoense 1, Vila Nova também 1. Ituano ontem, né? O Ituano perdeu em casa para o Avaí por 1-0. O Santos hoje perdeu, o jogo foi lá no Estádio do Café, tá? Em Londrina. Santos perdeu para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. E o Operário venceu o Amazonas por 1-0. O Fantasma venceu a equipe do Amazonas por 1-0. Ainda tem um complemento da rodada. Nesta terça-feira, o Mirassol joga contra o Guarani às 19 horas e às 9h30 da noite tem na Curuzu o Papão, o Paysandu jogando contra o América. O América vai com tudo para esse jogo, porque se o América ganha, o América assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, vamos dar uma geral aqui na classificação nesse momento. Vamos dar uma geral? Bom, o Goiás lidera com 17 pontos, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, 16 gols marcados, sofreu 4, tem um saldo de 12, tá? O Avaí é o vice-líder, 16 pontos, 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas.
marcou 8 gols, sofreu 5, tem um saldo de 3. O Santos é o terceiro colocado com 15 pontos, 8 jogos, 5 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas, tá? O Santos tem 16 gols marcados, sofreu 7, tem um saldo de 9. O América está na quarta colocação, mas pode assumir a liderança. O América tem 15 pontos, 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates e ainda não perdeu. O time do América está invicto na Série B. 12 gols marcados, 6 sofridos, saldo de 6. Se o América vencer, vai a 18 pontos e assume a liderança da competição. O Ceará é o quinto colocado, 15 pontos, 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 13 gols, sofreu 8, tem um saldo de 5. O Sport é o sexto colocado, hein? 12 pontos, 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas. Marcou 11 gols, sofreu 9, tem um saldo de 12. O Operário é o sétimo colocado com 12 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Marcou 5 gols, sofreu 5, tem um saldo de 0. O Coritiba é o oitavo, tá? Tem 11 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 6 gols, sofreu 4, tem um saldo de 2. A gente tem o Mirassol que ainda joga. O Mirassol está na 9ª colocação, mas vou mostrar aqui para onde, se ele vencer o jogo, vai para onde, hein? 11 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 7, tem um saldo de 1. Se o Mirassol vencer o jogo por 1-0, ele vai a 14 pontos e então assume o lugar do Sport, tá? O Sport cai para a 7ª colocação. O Mirassol empatando vai a 12 pontos. Ele continua, aliás, ele vai aqui para vaga do Operário, hein? Vai para a vaga do Operário, porque o Operário tem um saldo 0, ele empatando continua com saldo 1 e ele vai para 7º lugar. Então, se ganhar o Mirassol, vai para 6º e se empatar, vai para 7º lugar. Se perder, continua aqui, né? Dependendo do resultado, ele inclusive pode até cair uma posição, né? Porque o Vila Nova é o 10º com 11 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 9, sofreu 10, tem um saldo de -1, tá? Se ele perder de 2-0, ele vai ficar com saldo de -2, então o time do Mirassol passa a equipe. E se ele tomar 3 gols, até o Novo Horizontino passa, porque o Novo Horizontino tem 11 pontos, é o 11º, 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 7 gols, sofreu 9, tem um saldo de -2. Bom, a Chapecoense 12º com 10 pontos, a Ponte Preta 13º com 9 pontos, o CRB 14º com 8 pontos mais 7 jogos, só tem um jogo a menos. O Amazonas está com 8 pontos na 15ª colocação. O Amazonas, só que ele tem um saldo de -4. Ele ganhando o jogo, né? Aliás, já jogou 8 jogos, desculpa. O 16º é o Botafogo com 7 pontos, 8 jogos, tá? O Ituano na zona de rebaixamento tem 6 pontos, 8 jogos. O Brusque é o 18º, 6 pontos, 8 jogos. Aqui sim, o Paysandu tem 5 pontos, 7 jogos, não venceu nenhuma, sofreu 5 empates e 2 derrotas, marcou 4 gols, sofreu 7, tem um saldo de 3. Se o Paysandu ganhar, vai a 8 pontos, vai brigar aqui na parte de cima, sai da zona de rebaixamento. O Paysandu que joga contra o América. E o Guarani tem 4 pontos, 7 jogos, 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, marcou 4 gols, sofreu 10, tem um saldo de -6. O time do Guarani, que se vencer, vai a 7 pontos. Aliás, desculpa, vai a 7 pontos, exato, vai brigar aqui com o Botafogo. Se ele ganhar o jogo, ele sai da zona de rebaixamento e empurra o Botafogo de Ribeirão Preto para a zona de rebaixamento, tá? Meu amigo, é a Série B do Campeonato Brasileiro nesse momento. Falei para vocês que eu ia mostrar a próxima rodada, então vamos dar uma olhada na 9ª rodada da competição. 9ª rodada da Série B na tela aqui, ó. Curitiba e Ituano na sexta-feira, Novo Horizontino e Santos também na sexta. No sábado, Guarani e Operário, CRB e Botafogo de Ribeirão Preto no sábado, Amazonas e Brusque, no sábado,
No domingo, Avaí e Chapecoense. No domingo, América e Ponte Preta. Na segunda-feira, Vila Nova e Ceará. Na segunda-feira, Sport e Paysandu. E na terça-feira tem Mirassol e Goiás. Um jogão aqui, dependendo do resultado do Mirassol nessa rodada. Quer dizer, o bicho tá pegando na Série B do Campeonato Brasileiro, na Bezona, tá, galera? Então, comenta aqui embaixo onde é que tá o seu time, né? Se tá surpreendendo de forma positiva, se tá decepcionando, enfim. Faz um comentário aqui, mas ó, se inscreve no nosso canal e deixa o like, o joinha, dá essa moral. Muito obrigado, valeu, galera. Um grande abraço pra vocês e obrigado, hein? Fica na paz de Deus. Tchau, tchau.